Bom, agora direto para Londres com Ulisses Neto. O governo britânico tenta acalmar os ânimos depois de conflitos e protestos antirracismo. As últimas informações, microfone Jovem Pan em Londres. Ulisses Neto. Isso, Thiago, aqui em Londres, 12h41. Antes de falarmos sobre a tensão racial, alguns destaques da pandemia de coronavírus por aqui. O Reino Unido registrou ontem o seu menor crescimento de mortes por Covid-19 desde o início da quarentena. 55 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Nenhuma morte foi registrada em Londres, que já foi o epicentro da doença em território britânico. Existe o fato de que às segundas-feiras as estatísticas sempre são menores, porque nem todos os casos do final de semana foram computados até agora, né? A tendência é que as estatísticas de hoje e amanhã sejam mais elevadas, mas ainda assim é possível confirmar a tendência de queda por aqui, até comparando os dados da segunda-feira passada com as segundas-feiras, né, anteriores. Apesar disso, o governo britânico desistiu de retomar as aulas para todos os alunos do primário, que aqui são crianças de 5 a 11 anos. As aulas para estudantes do secundário, de 11 a 16 anos, também só devem voltar presencialmente em setembro. Na prática, isso significa que o ano letivo presencial está encerrado para milhões de estudantes britânicos. Apenas alguns pequenos grupos, né, de anos específicos retomaram as aulas presenciais no início do mês, mas as escolas ainda não têm condições de lidar com as regras de distanciamento social e, por isso, os próximos meses serão usados para que elas se adequem à nova realidade de alguma forma. Enquanto isso, a classe política britânica tenta apagar o incêndio racial iniciado na Inglaterra após os protestos contra a morte de George Floyd. Novas manifestações estão previstas para os próximos dias e já existe, inclusive, a ameaça de confronto entre grupos nacionalistas e de torcedores de futebol. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se manifestou ontem, pediu que o país trabalhe unido de maneira pacífica e legalista para combater o racismo e a discriminação. Foi uma mudança importante de tom, porque na véspera o líder conservador havia dito que as manifestações foram subvertidas por marginais. O gabinete do primeiro-ministro, que já estava pressionado pelas falhas do combate ao Covid-19, agora enfrenta uma nova crise também de grandes proporções. Aqui em Londres, o prefeito trabalhista Sadiq Khan decidiu pressionar a polícia metropolitana para que as suas práticas sejam revistas, né? O alvo principal são as abordagens policiais e a utilização de armas menos letais, como os tasers. Segundo dados oficiais de 2017 e 2018, a chance de um negro ser abordado pela polícia de Londres é 9,5 vezes maior que a de um branco. O prefeito da capital britânica também anunciou que todas as estátuas da cidade serão examinadas com o objetivo de remover as que têm vínculos com os proprietários de escravos e também plantations. Essa reação tenta impedir, né, que os próximos protestos acabem em violência. Ontem o governo confirmou que 137.500 pessoas participaram dos protestos no último final de semana, que terminaram com 135 presos e 35 policiais feridos em Londres.